Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo interesse de vocês, pelo tempo disponibilizado aqui para a gente poder compartilhar mais esse conteúdo da nossa disciplina de ciclo 237. Uma vez que já finalizamos então a parte de pedras naturais, agregados, miúdos, graúdos, nós podemos agora começarmos a falar sobre os aglomerantes. Nessa unidade da nossa disciplina, nós vamos falar sobre aglomerantes, aditivos e adições. Então, todas essas informações vão na direção de que a gente possa construir um conteúdo relacionado à produção, entendimento das matrizes cimentícias. Vamos lá. De uma forma muito simples, os aglomerantes são aqueles elementos ativos, que entram na composição das pastas, das argamassas e dos concretos e são empregados na construção civil para fixar, aglomerar, juntar materiais entre si. E aqui os materiais são os nossos agregados, evidentemente. Esses aglomerantes eles se apresentam como material pulverulento, eles têm uma finura muito elevada, uma superfície específica muito grande, e na presença da água ou na presença do ar atmosférico, eles formam uma pasta capaz de endurecer em virtude de reações químicas. Vamos lá. Os aglomerantes, então, são materiais finos, pulverulentos, que na presença de água ou do ar atmosférico são capazes de endurecer em virtude de reações químicas. Guarda isso. Esses nossos aglomerantes, eles podem ser do tipo termoplástico, E aí o cimento asfáltico é o material que você mais conhece, que produz os nossos asfaltos, principalmente os nossos cimentos betuminosos, que são produzidos, são utilizados nas rodovias. Os aglomerantes aéreos, o mais famoso de todos é a cal, e depois vem o gesso. Os hidráulicos, o mais comum e o mais conhecido é o cimento Portland, e depois a cal pozolânica e a cal hidráulica. A cal pozolânica e a cal hidráulica são muito encontradas na região sul do país. E depois os químicos, que são aqueles reagentes que o que mais nós conhecemos são os fenólicos e os epoxídicos, e são resinas que são catalisados ou que endurecem sob a ação de um catalisador. E por que esses caras aqui se chamam aglomerantes aéreos? Porque eles reagem com ar atmosférico para endurecer. As reações químicas acontecem nesse ambiente. Por que esses caras aqui são chamados hidráulicos? Porque as reações químicas que levam ao endurecimento acontecem na presença de água. E os químicos, as reações químicas acontecem na presença de um catalisador do fenólico ou epoxílico. Os aglomerantes, então, eles são materiais que servem para formar as nossas matrizes, para aglomerar aqueles agregados, ou aqueles materiais que estão ali envolvidos na produção das matrizes. Pensar em matrizes produzidas só com aglomerantes não é uma boa ideia muito grande, não. Primeiro porque elas têm um custo muito alto, e depois porque elas têm um desempenho relativo. É bastante entender que as pastas de cimento são muito menos estáveis do ponto de vista das reações de endurecimento, da formação das reações de endurecimento, do que uma argamassa ou que um concreto, por assim dizer. E por outro lado, para aumentar a durabilidade e ainda para provermos ações de economia na produção dessas matrizes, a gente adiciona a essas matrizes um elemento inerte que nós chamamos de agregado. E esse agregado pode ser miúdo ou pode ser graúdo. Os agregados miúdos, então, compõem as argamassas e o conjunto desses agregados miúdos e graúdos compõe os nossos concretos. Muito bem. Esses agregados, então, eles formam diferentes tipos e formas de matrizes, Pode ser pasta, pode ser argamassa ou pode ser concreto, isso nós já sabemos. Aqui é só cimento e água, agregado miúdo, cimento e água, agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e água, para o caso das matrizes cimentícias. E, evidentemente, que cabem aqui também a utilização de aditivos e de adições, para essa mistura mais íntima que nós chamamos de concreto. Então, vamos lá. Os agregados inertes estão separados aqui, uma classe específica, e os ativos nós separamos em duas classes, como aéreos e hidráulicos. Você já sabe que as reações químicas aqui desse tipo de aglomerante ativo acontecem na presença do ar atmosférico,
E você já sabe também que as reações aqui de endurecimento, as reações químicas, acontecem na presença de água. Bom, os inertes, eles enrijecem por simples secagem e os ativos enrijecem por reações químicas diversas. Guarda isso daqui, somente os inertes reagem por simples secagem, tá certo? Os outros não, os outros dependem, mesmo na presença do ar atmosférico, do desenvolvimento da catálise que levam a reações químicas diversas, né? Esses nossos aglomerantes, então, quimicamente ativos, que são cal, gesso e todo tipo de cimento, desenvolvem essas reações de endurecimento em condições normais de temperatura, pressão e etc. E são os que mais nos interessam, né, do campo de vista de engenharia, porque eles são capazes de se combinar e produzir um terceiro material no estado endurecido com propriedades físicas e mecânicas que mantém a estabilidade, que resiste a esforços mecânicos, principalmente na presença de água. Os aglomerantes aéreos, então, são aqueles, como já dito, que o endurecimento depende da secagem para ganho e manutenção de resistência. Eles não são duráveis na presença de água. Esses aglomerantes aéreos, né, são as cálices aéreas e o gesso. Lembrando que nós temos uma cal hidráulica, tá? As cálices hidráulicas, a exemplo dos cimentos hidráulicos, têm seu endurecimento se processando sob influência exclusiva da água. Eles são duráveis na presença de água, né? Então, os cimentos naturais, os cimentos artificiais e as cálices hidráulicas, eles compõem, então, uma classe de aglomerantes que nós chamamos aglomerantes hidráulicos. Esses aglomerantes hidráulicos, eles e também os aéreos, né, ou os aglomerantes que processam sua resistência por algum tipo de reação química, eles têm muitas das suas propriedades de reatividade descritas pela pega. A pega pode ser entendida como um período de solidificação da pasta. Guarde isso daqui, não estou falando que a pasta endureceu ainda, ela está só solidificando. O início da pega é o momento em que essa pasta começa a enrijecer e o fim da pega é o momento em que a pasta perde toda a sua plasticidade. Enrijecer significa que se eu desmontar essa argamassa toda, essa pasta toda, ela não consegue, eu consigo desmontar ela com a mão e depois ela não tem mais as mesmas propriedades para voltar ao processo do estágio em que ela estava. O fim de pega é o momento em que a pasta se solidifica completamente, perdendo, portanto, toda a sua plasticidade. Aqui, no início de pega, eu ainda tenho alguma plasticidade, embora ela perda boa parte da plasticidade, e aqui, no fim de pega, toda a plasticidade é comprometida. Um equipamento que a gente usa no laboratório, ou uma técnica que a gente usa no laboratório, é a técnica de Vicar, e nós usamos dois tipos de agulha, essa agulha romba aqui e essa agulha mais fina. Essa agulha romba aqui é uma agulha para determinação dos tempos de fim de pega, e essa agulha fina aqui é uma agulha para determinação dos tempos de início de pega, e daqui a pouquinho ali na aula prática você vai entender especificamente para que cada uma das coisas, cada uma das agulhas é utilizada, né? Bom, o fim da pega não significa que a pasta tenha adquirido toda a sua resistência, né? Nesse caso a gente só garante, a gente descreve que as pastas, elas perdem a plasticidade, mas elas não ganham nenhuma resistência, né? A fase de endurecimento, então, ela começa após o fim da pega e pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se essas pastas estiverem armazenadas em condições favoráveis, né? Muito bem. No cimento Portland, o fim da pega ocorre aí num período de 4 a 6 horas após o contato com a água. E lá naquela técnica do aparelho de Vicar, nós produzimos uma pasta que nós chamamos de pasta de consistência normal, que também você vai descobrir como é que é feita, como é que é moldada, como é que ela é produzida, quais são todas as suas propriedades e características na prática que nós vamos, na aula prática que você vai acessar também pelo muro e no nosso link da aula. Muito bem. Isso aqui é um exemplo de como se processa o endurecimento das pastas de cimento
observados a partir de um equipamento especializado, né? Esse equipamento, a gente aplica, é o equipamento que aplica um torque, está aqui o torque, esse torque aplicado no tempo, é como se tivéssemos palhetas inseridas dentro de um molde com cimento, uma pasta de cimento no estado fresco, né? Esse reômetro ele aplica o torque na superfície, no interior da massa dessa nossa pasta. Esse torque vai sendo aplicado no tempo, então esse torque tem uma taxa de aplicação, uma velocidade angular definida, e essa velocidade angular vai se desenvolvendo no tempo até o momento em que a pasta começa a reagir a esse movimento. Quando a pasta começa a reagir a esse movimento, o meu equipamento ele observa uma variação na magnitude do esforço que tem que ser empregado para que essa mesma velocidade angular seja mantida. E você percebe uma coisa muito importante, a gente está falando sobre fator água-cimento, sobre disponibilidade de água, sobre essas coisas todas, e essas pastas aqui, ó, elas têm diferentes fatores de relação água-cimento. Começando aqui com 6,7, né, e indo até 5,2. Perceba que quanto menor é o nosso fator água-cimento, maior é a reação da nossa pasta ao torque aplicado. Isso significa dizer que, para um mesmo tempo, as pastas com menor relação água-cimento, aquelas pastas, né, com menor relação água-cimento, elas oferecem uma maior resistência ao torque aplicado, ou seja, menor relação água-cimento produz pastas com melhores propriedades mecânicas. Enquanto aquelas pastas com maior relação água-cimento, como você está vendo aqui de 6,7, elas reagem menos ao torque, ou seja, pastas com relação água-cimento mais elevada têm desempenho mecânico pior. Guarde isso, que nós vamos precisar muito disso quando formos estudar os concretos. Bom, ainda em relação à pega, nós temos um período aqui que pode ser, descrito, né, por esse intervalo de tempo aqui de até 10 horas, aí considerando aqui a maioria de todos os cimentos comuns, onde a gente não tem nenhum tipo de endurecimento. Desse lado de cá nós temos a reação, uma força, né, a capacidade competente, o FC do nosso concreto de cimento Portland, né, ou do próprio cimento Portland, isso como elemento de ligação das matrizes, e esse FC está apresentado em relação à propriedade, à capacidade resistente de projeto. E perceba, por exemplo, que a partir de 10 horas, nos tempos de 3, 7, 28, 90 e 365 dias, eu tenho um comportamento de ganho de resistência. Esse ganho de resistência se desenvolve de forma muito intensa até os 28 dias e depois de forma menos intensa até os 365 dias. Daí o motivo pelo qual nós definimos o tempo de 28 dias como sendo o tempo em que se determina a resistência típica do cimento ou das matrizes de cimento Portland. E como é que essas reações de endurecimento dos aglomerantes hidráulicos se processam? Bom, no primeiro momento nós temos aqui umas partículas de cimento anidro, e aí nós vamos escolher o cimento como nosso aglomerante hidráulico. A água, na presença do cimento, catalisa uma grande quantidade de reações. Essas reações, a água atua nas nossas partículas de cimento de forma topoquímica, ou seja, de fora para dentro. A água vai catalisando o cimento anidro, e você percebe que nós temos um tamanho de grão aqui, e aqui nós temos um tamanho um pouco menor de grão, e esse tamanho um pouco menor de grão se apresenta especificamente por conta da massa de cimento anidro que foi consumida. A catálise desse material aqui gera uma onda de calor muito grande, uma liberação de calor externo, e esse calor externo nós chamamos de calor de hidratação. A partir desse momento forma-se um gel de produtos de hidratação.
Esse gel, então, se expande sob a forma de agulhas a partir desses grãos que estão sendo catalisados pela água. Você pode perceber isso aqui. Essa expansão sob a forma de agulhas vai ocupando, então, todo o espaço que existe entre os grãos na pasta e depois entre os grãos da argamassa e depois entre os grãos dos agregados graúdos. E o material vai se consolidando de uma tal forma, esses materiais vão se aglomerando, essas agulhas vão se juntando por meio da hidratação e da geração dos produtos de hidratação, até o momento em que eu tenho uma matriz sólida, no estado endurecido. Então, essa daqui é a cinética que nós temos para a hidratação do cimento Portland, desde o momento em que nós temos os grãos anidros, passando pela catálise do cimento pela água, expansão dos produtos de hidratação, ocupação então desses produtos a partir da aglomeração dessa expansão e a formação do nosso material no estado endurecido. O gesso é um outro aglomerante, e agora um aglomerante que é aéreo, né? Não é um aglomerante hidráulico. E uma coisa muito interessante é que o gesso cozido é o material que a gente mais utiliza nos trabalhos de construção, principalmente para revestimento. Boa parte dos revestimentos dos edifícios é feita com gesso. O gesso ele cria uma possibilidade de construir um revestimento sobre as alvenarias com aplicação direta sobre a alvenaria. A gente não precisa de nenhum tipo de preparação, né? Chapisco, embolso, reboco. Então, normalmente ele cria a possibilidade de superfícies mais lisas, que dão aspecto de melhor acabamento e ainda mais leves, porque é uma camada só muito fina e até mesmo mais rápido. Bom, esse gesso é obtido pela eliminação parcial ou total da água de cristalização contida no minério natural que nós chamamos de gipso, que é um sulfato de cálcio hidratado. Bom, o gipso ou a gipsita, que é uma variedade de gipso, é o material que nós mais utilizamos para a produção de gesso. Ele se apresenta numa forma CaSO4,2H2O, que é um sulfato de cálcio hidratado, tem uma massa específica de 2,32 gramas por centímetro cúbico, uma dureza de 1,5 a 2 na escala Mohs, e quando ele se apresenta puro, na sua forma mais pura mesmo, esse é o termo, nós temos 46,5% de sulfatos, 32,5% de óxido de cálcio e 20,3% de água. Esse é um material compacto de granulação fina a média e é basicamente o que nós utilizamos para a produção de gesso para a construção civil. Existem também outras formas de gesso, né, disponíveis na natureza, mas a gipsita é de longe o mais utilizado na construção civil. A gipsita calcinada, então, ela passa por um processamento de cozimento, de calcinação. Nesse processo de calcinação, que se dá a uma temperatura entre 140 e 160 graus, ela perde parte da sua água de cristalização, tornando-se o material que nós conhecemos como gesso, né? Esse gesso é conhecido como hemidrato, né? Esse é o vapor d'água que se perde na calcinação, né? Eu tinha lá 2CaSO4,2H2O e eu passo a ter, então, nesse caso, uma formação em que eu tenho meio H2O com a perda de 3 moléculas de água. Então, basicamente, o gesso é obtido a partir da calcinação da gipsita a temperaturas que variam entre 140 e 160 graus. Após esse tratamento térmico, o gesso é também tratado mecanicamente, quer dizer, esse gesso é moído, né? E aí nós temos o material, a gipsita, quando ela é calcinada, se torna em gesso. Essa gipsita calcinada moída é o gesso que nós temos na construção civil, né? Esse gesso utilizado na produção de pasta ou mesmo de argamassa, ele observa uma reação oposta àquela reação a qual ele foi submetido de calcinação a 140, 160 graus para se tornar um gesso de construção. E aí o que acontece? Eu adiciono água para tornar o nosso hemidrato em uma pasta ou em uma argamassa, porque aí é o que me interessa para a construção civil.
e imediatamente ele volta à sua formação original e libera calor. Lá eu ofereci calor e tirei água. Aqui ele incorpora a água e libera calor. Então olha só, o gesso, que é o nosso CaSO4-6H2O, ao ser misturado com água, ele torna-se plástico, podendo então ser moldado na forma desejada e enrijece rapidamente, recompondo o nosso dihidrato original. A hidratação e esse consequente endurecimento se baseiam na diferença de solubilidade na água dos dois sulfatos. E olha que coisa interessante, essas reações elas acontecem por dois tipos de fenômenos, dissolução e precipitação. E, evidentemente, esses dois tipos de fenômenos você já viu lá na química para engenharia, lá na química básica, e nós podemos então conversar sobre isso aqui perfeitamente, né? A água que você coloca lá no gesso dissolve esse material aqui, que é o nosso hemidrato, na base de 10 gramas por litro. Essa dissolução na base de 10 gramas por litro forma uma gipsita, que você já viu ali no slide anterior, que é o nosso CaSO4-2H2O, que é o minério natural. A gipsita ainda é solúvel, mas menos solúvel, numa base agora de 2 gramas por litro. A formação da gipsita promove uma supersaturação da solução. Quando a solução está supersaturada, então eu tenho um fenômeno extremamente legal, que é a precipitação. Então, toda solução supersaturada forma uma precipitação, ok? Essa precipitação do excedente na forma de cristais forma uma malha imbricada que aglutina, olha só, se junta e aí começa a dar aquela característica de material de construção civil. Com a precipitação desses cristais para o fundo, né, ou para uma região diferente da minha solução total, a água disponível torna-se novamente capaz de dissolver mais gesso. Com a dissolução de mais gesso, que é solúvel na base de 10 gramas por litro, forma-se mais gipsita, que é menos solúvel, supersatura de novo, precipita mais material, e esse fenômeno de dissolução e precipitação vai se repetindo, até que todo o gesso disponível na solução se converta em gipsita. Bom, no mercado, o gesso ele se encontra como um pó branco de elevada finura, com massa unitária de 0,7, e o seu grau de finura reduz bastante, né, em função dos processos de cominuição, para que ele sirva para aplicação como material de construção civil, para que ele seja mais reativo, né, para que ele tenha propriedades que são realmente de interesse para a gente. E a massa específica do gesso fica ali em torno de 2,7 kg por metro cúbico, e eles ainda se apresentam embalados em sacos de papel, como cal, cimento, todas essas coisas. Bom, e aquele processo lá que nós vimos de precipitação, dissolução, de supersaturação, precipitação, dissolução para de supersaturação, ele acontece numa forma subsequente e contínua, e vai acontecendo, como você viu lá, até que toda a gipsita seja convertida em gesso. Esse fenômeno ele pode ser representado por esse gráfico aqui, dQdt no tempo, onde nós temos o seguinte: esse primeiro estágio do gráfico que se apresenta aqui, que nós chamamos de etapa 1, representa uma grande liberação de calor quando o nosso aglomerante, quando o nosso material, ele se apresenta ou ele se vê na presença de água. Então esse pico aqui ocorre em poucos segundos depois do momento em que eu molhei o pó, né? E nesse momento aqui inicia-se imediatamente a dissolução dos sulfatos que estão lá no nosso gesso, no caso. Bom, né, no momento seguinte, o que nós chamamos aqui de etapa 2, nós temos um período de indução. Então nós temos uma grande liberação de calor. Se você perceber, a mistura do gesso com água gera calor, aquela matriz ali aumenta muito de temperatura. E esse material, essa pasta, então, ela observa depois um tempo de indução. Esse tempo de indução pode ser tanto maior quanto menor a partir do momento em que esse gesso se encontra mais puro, e aí eu tenho um tempo de indução menor, ou esse gesso se encontra menos puro, e aí eu tenho um tempo de indução maior. Olha só,
Nesse caso, ser mais puro ou ser menos puro traz para a gente uma observação que a gente precisa perceber, olhar através. Não nos interessa um material que na presença de água endurece rapidamente, assim, de forma instantânea, porque isso não nos daria chance de utilizar esse material como material de construção civil, né? Então, nesse caso, a presença de impurezas, que nós podemos chamar aí de adições ao gesso, ou que nós podemos chamar de quaisquer outra coisa, que já podem inclusive vir dentro do gesso, é para nós uma vantagem muito grande, né? Porque a gente tem tempo de utilizar uma pasta ou uma argamassa por mais tempo para aplicar esse material de construção civil em revestimentos, por exemplo, não é? A etapa 3, então, é definida pelo início de pega. Nesse momento aqui da etapa 3, nós temos de novo um forte aumento da temperatura. Essa etapa 3, que é o início de pega, acontece num período de 1 a 3 horas para alguns tipos de cimento, né, falando do início de pega, e de 10 a 30 minutos para o gesso. No caso do gesso, com a saturação da solução, a gipsita precipita em cristais aciculares, formam núcleos de cristalização e os cristais começam a ficar mais próximos, a porosidade diminui, a rigidez aumenta e eu tenho então as propriedades de engenharia que nos interessam. Nesse quarto momento aqui, nessa quarta etapa, nós temos a diminuição da velocidade de reação, a redução da liberação de calor também, a minha taxa de liberação de energia no tempo diminui e a velocidade vai decrescendo progressivamente, a velocidade de hidratação vai decrescendo progressivamente até um ponto em que a hidratação termina. O crescimento dos cristais nessa quarta etapa vai influenciar diretamente as propriedades mecânicas das nossas matrizes, né? O fim de pega, e a partir desse momento é o que nós já observamos como fim de pega, e o ganho de resistência acontece de 3 a 5 horas para cimento Portland, podendo chegar a 8 ou até 10 horas, dependendo do tipo de cimento, e no gesso ele acontece aí num período de 1 hora. Os aglomerantes, então, são materiais muito utilizados na construção civil e o gesso, principalmente, utilizado em revestimentos e na decoração de interiores. Eles são tidos como isolantes acústicos em função da sua porosidade e esse material ele não se presta para aplicações exteriores por realmente não resistirem, né, à ação de água, ou seja, eles são solúveis em água e isso, para nós, do ponto de vista de engenharia, não é um negócio muito interessante, né? Eles são muito utilizados também na produção de pré-fabricados, né? Chapas divisórias de revestimento, gesso acartonado, fibro-gesso. E o gesso ainda é utilizado na indústria metalúrgica, né? Na indústria de plástico, na indústria cerâmica, em moldes artísticos, ortopédicos, dentários. O gesso, sob a forma de giz, é utilizado na vedação de lâmpadas fluorescentes, então aquela coisa branquinha que você vê lá é gesso, né? E também em regiões onde há perigo de explosão de gases. O drywall talvez seja a aplicação mais nobre do gesso, né? São chapas finas de gesso que incluem chapas finas de gesso que inclui a estruturação por papel craft, né? Por umas folhas de papel craft. Essas chapas são de grandes dimensões. O papel craft funciona como um reforço para os esforços de manuseio e os esforços de serviço do nosso drywall. Essas chapas elas são muito utilizadas, né, na construção civil porque elas representam uma alta produtividade na montagem das alvenarias e a execução seca, e assim nós chamamos o tipo de execução que leva em consideração as chapas de drywall, elas consomem uma quantidade de material muito pequena, geram uma quantidade de rejeito muito, muito pequena e isso descreve o que nós conhecemos como construção racionalizada. No entanto, a combinação de papel com gesso, né, essa combinação de papel com gesso traz para a gente algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, há uma sensibilidade em ambientes úmidos. Há uma tendência de biodeterioração da superfície em função da elevada porosidade do gesso. E alguns questionamentos em função da aplicação desses materiais em ambientes úmidos, né? E esse questionamento é um questionamento assim leviano, né? Porque as chapas de gesso acartonado elas se apresentam em 3 formas muito bem definidas.
As chapas tipo standard, que são para aplicação em áreas secas, as chapas tipo RU, que são resistentes à umidade, como você já sabe, para aplicação em áreas sujeitas à molhagem ou à umidade por tempo limitado. E por que por tempo limitado? Não dá para fazer uma piscina, uma caixa d'água, um negócio com esse tipo de material, né? Mas lá na sua cozinha, onde você lava e seca, no seu banheiro, onde você lava e seca, você pode perfeitamente usar esse material. E as placas de gesso resistente ao fogo, né, que são aplicadas em áreas em que você depende de um desempenho maior das vedações para solicitações em situação de incêndio. E quando a gente fala de patologias, né, nós temos aqui principalmente a movimentação higrotérmica. O que acontece? O gesso tem uma estrutura porosa e essa estrutura é permeável ao vapor de água e possui uma baixa inércia térmica. O que acontece é que em regiões muito úmidas há um equilíbrio do ambiente com as placas de gesso, ou seja, a umidade do ambiente acaba entrando e fazendo parte da superfície das placas de gesso. Isso faz com que essa estrutura perca um pouco da sua competência mecânica. E essa umidade ambiente, né? Essa umidade ambiente associada com amplitudes térmicas e variações das amplitudes térmicas provocam as movimentações, por isso, movimentações higrotérmicas. Paredes e forros de gesso observam isso e essas movimentações higrotérmicas elas são superiores às movimentações higrotérmicas da própria estrutura do edifício. Então, em muitas situações, quando a gente tem uma estrutura de concreto armado e as vedações em gesso acartonado, é muito importante que a gente leve em consideração a observação de juntas para que esses materiais possam, essas placas, elas possam se movimentar nas direções que significam a sua expansão ou a sua contração, sem que se forme ou que se observem patologias que possam prejudicar o uso da edificação, né? E muitas patologias de revestimentos em gesso são descritas em artigos técnicos científicos e técnicos e tecnológicos, né, que podem ser acessados aí por você para que vocês possam observar. E eu gostaria muito que vocês trouxessem esses artigos para discussão na nossa próxima aula, para que eu pudesse avaliar o entendimento de vocês e que a gente pudesse discutir isso de forma mais a miúde. Beleza. E como é que eu faço, então, para caracterizar o meu gesso em relação às normalizações brasileiras? Bom, o pó de gesso ele é caracterizado de acordo com a sua granulometria e de acordo com a sua densidade de massa aparente, no caso, a sua massa unitária. A argamassa que eu obtenho com esse gesso é caracterizado em função da sua consistência normal, e essa consistência normal ela é obtida a partir da técnica de vicar modificado. Perceba que aqui nós temos uma agulha de vicar diferente daquelas duas agulhas de vicar que eu apresentei para você lá nos slides anteriores, né, que elas tinham lá uma ponta bem fininha e uma ponta romba, e cada uma daquelas para determinação do início e fim de pega, e aqui nós temos uma agulha de vicar específica para determinação da consistência normal das argamassas de gesso. Algumas propriedades muito importantes do gesso em relação aos tempos de início e fim de pega, né? E o que poderia influenciar, por exemplo, o tempo de início e fim de pega? Primeiro, e de forma mais impactante, a temperatura da água de amassamento. Aqui nós temos um experimento onde são testadas águas com temperaturas diferentes, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus, e perceba que eu tenho tanto para o fim de pega quanto para o início de pega uma redução significativa do tempo enquanto eu aumento a temperatura da água de amassamento. Ou seja, o aumento da temperatura da água de amassamento influencia o tempo de início e fim de pega das minhas pastas de gesso. Ou seja, uma água mais quente deixa a minha argamassa ou a minha pasta de gesso por menos tempo à minha disposição. Ou seja, ela fica trabalhável por menos tempo. Isso implica diretamente no desempenho do desenvolvimento das minhas operações de revestimento das alvenarias.
Bom, para a pasta de consistência normal, sem retardador, eu utilizo um aparelho de IVK provido de uma haste e de uma agulha com diâmetro e peso conhecido, e para determinação do tempo de pega e do fim de pega. O tempo de pega do gesso varia de 15 a 20 minutos, dependendo da quantidade de água. Ora, então você já começa a ter uma pista aí que a temperatura e a quantidade de água também influencia o tempo de pega, que pode também influenciar o tempo de trabalhabilidade do meu gesso quando utilizado como argamassa, né? Se o gesso for totalmente puro, o tempo de início e fim de pega se processa aqui, ó, entre 2 e 5 minutos. Isso cria para a gente uma característica inútil para o material de construção. O que eu consigo fazer com 2 minutos, cara, 5 minutos? Então, antes de terminar de preparar a minha pasta, a minha argamassa, o meu material já perdeu a trabalhabilidade. Então, isso não me interessa em nada. Eu preciso que esse material esteja disponível para ser utilizado pelo meu oficial, pelo meu pedreiro de revestimento, para que ele possa, então, aplicar esse material de forma razoável e com qualidade. Para reduzir isso, nós recorremos à adição de impurezas e aditivos. E como é que a gente vê isso daí? Eu tinha te dado um spoiler ali que a relação água-gesso, né, influencia no tempo de início e fim de pega. E como que influencia? De maneira diretamente proporcional. Quanto maior a quantidade de água, maior o tempo de pega. Mas é óbvio que a gente tem aqui, né, tanto para início quanto fim de pega, né? Você pode perceber aqui, ó. É óbvio que a gente tem uma relação ótima para a produção de argamassas de gesso, né? Uma relação água-gesso que deve ser perseguida e que já vou te adiantar também fica em alguma coisa em torno de 0,7. E aí, como a gente está falando lá de endurecimento de gesso, eu trago aqui para te mostrar uma pasta de gesso com uma relação água-gesso de 0,7 com os cristais que se precipitaram e se aglomeraram aqui, né? A aglomeração é um negócio que está muito em voga nos últimos tempos, mas nesse caso aqui a aglomeração é muito boa, porque você pode ver aqui, ó, esses cristais aciculares, eles vão se aglomerando e vão formando essa estrutura que você conhece como gesso. Cada uma dessas partes escuras que você percebe aqui assim, ó, é um poro, tá? Então o gesso cria um material extremamente poroso, né? O gesso e a água, né, criam um material extremamente poroso que é a argamassa ou a pasta. Olha só, um monte de poro. E esses poros são responsáveis por armazenar água. Então a umidade se armazena aqui. Nós temos a armazenagem de água no gesso em função dessa propriedade que nós temos aqui. E essa água armazenada aí, ela cria possibilidade para as variações higrotérmicas, que nós já vimos lá nas placas de gesso acartonado, e elas criam também uma redução na durabilidade do gesso, né? Porque a água é disponível, micro-organismos, vegetais e tal, você acaba tendo também um crescimento aí de bolores, de mofos, de toda sorte. Mas poros não são só ruins, né? Porque esse material também acaba tendo um comportamento de isolamento acústico relativamente bom, ele pode até ser positivo, né? Em relação à resistência à compressão, né, de novo, você percebe aqui que nós temos uma relação água-gesso intimamente relacionada à resistência à compressão do gesso, né? Aqui nós temos uma curva que mostra que quanto maior a minha relação água-gesso, menor a minha competência mecânica. De novo, essa relação 0,7 aqui é a relação que você deve perseguir para isso, tá? Então, aumenta a relação água-gesso, diminui a resistência mecânica. Então, é importante que você tenha isso aí em mente. E, de uma outra forma também, a gente correlaciona aqui a densidade e a porosidade com a relação água-gesso. Ou seja, sempre que eu aumento a minha relação água-gesso, eu tenho uma queda na minha densidade. E, por conseguinte, toda vez que eu aumento a minha relação água-gesso, eu tenho um aumento na minha porosidade. Ou seja, aumento a quantidade de água, diminuo a densidade, aumento a quantidade de água, aumento também a porosidade, né? Então eu tenho uma relação diretamente proporcional
entre porosidade e aumento da relação água-gesso e inversamente proporcional para a densidade e relação água-gesso. Bom, como nós temos que o gesso é um troço inservível, né? Temos seu tempo de pega lá entre 3 e 5 minutos, vamos lançar mão de alguns aditivos ou adições que possam nos criar um ambiente mais favorável para a aplicação. Esses caras são os retardadores de pega. E esses retardadores eles são agrupados em 3 categorias. Primeiro, aqueles que retardam a solução, depois, aqueles que criam reações complexas e produtos pouco solúveis ou mesmo insolúveis ao redor dos cristais do dihidrato, e alguns produtos orgânicos que, misturados com água, formam um gel ao redor do nosso hemidrato e, de alguma forma, também eles criam alguma dificuldade para a dissolução e precipitação desses caras, né? E esses que retardam a saturação da solução são basicamente ácidos orgânicos fracos. Nesse caso, dessas reações complexas que atrasam o crescimento dos cristais e, como consequência, a sua precipitação, são os que nós conhecemos por boratos, fosfatos, carbonatos e silicatos alcalinos. E o terceiro, os produtos orgânicos, que atrasam o contato da água com gesso e, consequentemente, a solubilização e a cristalização do dihidrato. E aí nós temos queratina, caseína, goma arábica. Então, você que gosta de usar o whey protein aí, para ficar fortinho, bonitinho e tal, se você estiver fazendo lá um revestimento de gesso, estiver sem aditivo, você pode colocar caseína, que funciona muito bem. Mas se você não usa whey protein, você pode usar, se você não usa whey protein, você pode usar, por exemplo, gelatina. Qual o problema? Nenhum problema, tá certo? E qualquer outro tipo de aminoácido, proteína hidrolisada ou formaldeído. Muito bom. E como um exemplo prático dessa influência, né, nós temos aqui teores de aditivo e você percebe que 0,05% de teor de aditivo em relação à massa de gesso é capaz de promover um retardo naquele tempo de 2 a 5 minutos para 30 minutos. E se eu levar esse meu aditivo para 0,1%, o retardo produzido é da ordem de 75 minutos. Então, isso significa dizer que com uma adição de 0,1% de aditivo em relação à massa de gesso, eu consigo um tempo de trabalhabilidade para essa minha matriz de até 75 minutos. Ah, professor, mas eu quero até 3 horas. Beleza. Então, pensando aqui em até 3 horas, né? Você vai ter uma adição de aditivo aqui, alguma coisa da ordem de 0,18, mais ou menos, e aí você vai ter um material à sua disposição para trabalhar por 2 horas. Agora, pensando no material orgânico, né, no caso a gelatina, você pode perceber que para aquelas 2 horas de retardo que você quer, você vai ter aqui 0,14 talvez de adição. Tá? Então, cada um desses tipos de aditivos tem uma influência diferente ou um comportamento diferente no tempo para o retardo, né, na relação de dosagem de concentração por tempo de retardo, mas ainda assim eles vão descrever para você um comportamento muito parecido. Bom, em relação à absorção de água, né, nós temos aqui um exemplo de um gesso acartonado. E aí a gente estava falando ali atrás sobre gessos que podem ser o gesso tipo standard, que é o gesso utilizado em áreas comuns, em áreas convencionais, o gesso resistente à umidade e o gesso resistente a incêndio. Muito bem. Aqui nós temos, então, 2 placas de gesso. Perdão. 2 placas de gesso. Uma placa de gesso que nós chamamos de convencional, que você já sabe qual é aquela placa cinza, se eu não estiver enganado. E uma placa resistente à umidade, que é aquela placa verde, também, se eu não estiver enganado. Aí você confere lá para você ver direitinho. Muito bom. O que acontece é o seguinte, foi feito um experimento para a determinação de absorção de água da superfície dessa placa de gesso acartonado. Essas placas de gesso foram expostas à umidade em tempos que variavam de 20 a 120 minutos. Perceba, em 120 minutos, a minha placa standard teve uma absorção de água de quase 30%.
enquanto a minha placa resistente à umidade teve uma absorção de água da ordem de 3%, 2,5%. E perceba que existe uma tendência de estabilidade quando esse tempo vai de 60 minutos para um tempo de exposição maior. Isso significa dizer que se você ficar limpando, lavando a sua cozinha por 120 minutos, ou se você ficar lavando o seu banheiro por 120 minutos, tacando água, que nem a galera faz por aí, você pode ter uma absorção de água de 3% se o seu revestimento cerâmico permitir que essa água perpasse e atinja a sua alvenaria de gesso acartonado resistente à umidade. Então perceba que essa é uma tecnologia muito importante, essa é uma inovação muito segura e que serve especificamente para que você inove no ambiente de trabalho, para que você possa aplicar construção a seco nas suas estratégias de construção. Muito bem. Um outro aglomerante que nós temos, e agora aqui um aglomerante aéreo especificamente, é a cal. Tá certo? A cal. Eu quero fazer uma correção aqui em tempo. O gesso e o cimento Portland reagem na presença de água. A diferença é a catálise, tá certo? A cal aérea não reage na presença de água. Não reage. Pô, então eu consigo fazer um gesso endurecer sem água? Não consegue. A água serve tanto para produzir a pasta ou argamassa, como para potencializar aquelas reações de dissolução e precipitação para a formação de um material mais sólido. Aqui, a água só serve para, de alguma forma, dissolver a cal, ou criar uma pasta ou uma argamassa com propriedades mais apropriadas, tá? E você vai ver isso logo ali na frente. A cal aérea, cara, ela tem a forma da estrutura, é essa forma hexagonal grandona aqui assim, ó, que você pode perceber aqui atrás, tá? Elas são placas com essa forma hexagonal que são produtos da hidratação da cal livre, tá? Isso, então, é cal hidratada. E você vai entender isso um pouquinho ali na frente. Aqui eu tenho uma pasta hidratada de cimento e aqui eu tenho a formação de cal. Isso aqui é uma foto, uma micrografia eletrônica de varredura. Todo esse campo que você está vendo aqui tem uma dimensão de 66 micras. Uma folha de papel tem uma espessura de 100 micras, para você entender a magnitude da imagem que você está vendo aqui. E como é que eu produzo cal aérea? Eu vou lá na jazida, retiro o calcário, lembra lá das reações álcali-carbonato, onde nós tínhamos uma desdolomitização dos nossos calcários em função de reações químicas intrínsecas à matriz? Muito bem, aqui nós vamos fazer isso também, mas por uma outra forma. A gente vai lá na jazida, pega aquele calcário, né, que é o carbonato de cálcio. Esse aqui é um calcário calcítico, eu posso ter um carbonato de cálcio magnesiano, né, tem um Mg aqui no meio. Pego esse material e ofereço calor para ele. Eu queimo esse negócio. Quando eu queimo esse negócio, há liberação de CO2 na atmosfera. E muito CO2, você vai ver logo ali na frente. Quando esse CO2 sai daqui, ele gera o que nós conhecemos como cal virgem, CaO. Beleza? Esse CaO, ele passa por um processo que nós chamamos de extinção ou hidratação. Beleza? Basicamente, eu faço com que esse carbonato de cálcio que liberou CO2, e se tornou cal virgem, se transforme na presença de água em cal hidratada. E aqui eu ofereço calor e tiro CO2, e aqui eu libero calor. Ou seja, quando eu adiciono água à minha cal virgem, eu tenho uma quantidade de liberação de calor muito, muito, muito grande. Aquela energia contida no CaO é liberada para que eu possa então fazer a inclusão de água. E com isso eu tenho a minha cal extinta ou cal hidratada. Esse é o material de construção que você usa lá na sua obra, para produzir argamassa, para produzir revestimentos, pinturas e tudo mais que for. Essa cal hidratada recebe de novo mais água, tá vendo?
Essa água serve só para o amassamento, serve só para transformar esse seu conjunto, né, de dois materiais secos, que é a cal anidra e a areia, numa argamassa. Beleza. Essa argamassa fresca é o material que você está utilizando para produzir o seu revestimento. E as argamassas de cal, as argamassas mistas, que é cal mais cimento Portland, elas se mantêm estáveis por muito tempo. Então elas são bem trabalháveis assim no tempo. Muito bom. Essa cal lá fora, ela incorpora CO2 porque eu tenho perda da água de hidratação, olha a água de hidratação aqui, e tenho perda da água de amassamento, olha a perda da água de amassamento aqui. Quando essa água, que tem essas duas funções, sai da minha cal, há uma liberação de calor e há a introdução ou um sequestro de CO2. O sequestro de CO2 faz com que, olha só, o sequestro de CO2 faz com que essa minha cal hidratada volte à sua forma carbonato. E essa forma carbonato pode ser aqui representada pela argamassa endurecida. Então, esse é o ciclo da cal aérea. Eu tiro o CO2, produzo um material extremamente reativo, que é a cal virgem, extingo essa cal ou hidrato essa cal, chego lá na minha formação, que é o meu material que nós chamamos de cal hidratada, que é o material de construção, coloco mais água nesse material, que é a água de amassamento, junto com a areia para produzir argamassa, produzo os meus revestimentos, essa água sai da minha argamassa, ela é perdida por uma pressão de vapor para a atmosfera, né? Nós temos aqui uma migração, um gradiente de migração da água da argamassa para o meio. Isso faz com que haja uma liberação de calor, né? Isso acontece. Há uma liberação de calor e quando esses gradientes se estabelecem, há uma incorporação de CO2 e eu passo então a ter a minha argamassa endurecida com um material de acabamento, um material de construção acabado, né? O meu revestimento já está pronto e está endurecido. E como então que eu transformo o carbonato de cálcio, né, nesse ponto aqui, ó, como é que eu saio lá do meu carbonato de cálcio e chego até aqui na minha cal hidratada? Muito bem. Isso acontece assim, eu vou lá, pego meu carbonato de cálcio, 100%. Calcino esse material a 900 graus. Lembra que lá para obter o gesso eu pegava um gipso e calcinava ele a 140, 160 graus? Pois é. O carbonato de cálcio precisa ser calcinado a uma temperatura de 900 graus. Com isso, eu tenho o meu óxido de cálcio, que é a minha cal virgem, e a liberação de CO2. E aí eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Olha só. Aquele meu 100%, aquela minha unidade 100 de massa de carbonato de cálcio, vai se transformar em 56 coisas, ou 56 unidades de massa de CaO e 44 unidades de massa vão ser lançadas na atmosfera sob a forma de CO2. Tá certo? Então, para cada 100 toneladas de carbonato de cálcio que eu uso para produzir 56 toneladas de cal virgem, eu lanço na atmosfera 44 toneladas de CO2. Então, quando eu chamo a sua atenção para a inovação, quando eu chamo a sua atenção para a sustentabilidade, é para que a gente possa pensar em todos os materiais de uma forma conjunta. É preciso deixar de usar cal? Não, a gente pode continuar usando cal, mas a gente pode usar menos cal. A gente pode usar outros materiais ou reciclar outros materiais de alguma forma que eles possam ir substituindo a utilização de cal até que a gente tenha um material de baixo impacto ambiental, um material mais amigável com o meio ambiente, mais sustentável para desempenhar a mesma função. A exemplo disso, nós desenvolvemos pesquisas lá no laboratório onde nós usamos aditivos incorporadores de ar sustentáveis, biodegradáveis, à base de LAS, lauril alquil sulfonato de sódio. Essa substância química que cria a possibilidade de incorporação de ar nessas matrizes para a produção de argamassa está presente nos
detergentes, nos lava-louças de cozinha, né? Evidentemente, alguns têm um teor maior, outro menor, mas se você quiser descobrir como usar esse lauril alquil sulfonato de sódio como um material adjuvante, né, de substituição a cal, você pode entrar lá na biblioteca da UFOP e procurar lá pela tese da professora, pela dissertação da professora Júlia Mendes, e esse material também está disponível lá na página do site do nosso grupo de pesquisa. E quando você for lá buscar essa aula, você pode rapidinho dar um pause aqui nessa gravação e ir lá puxar, dar uma lidinha, que você vai ver que tem muita coisa bacana lá, o que a ciência e a tecnologia pode trazer para melhorar a vida de todas as pessoas, inclusive aumentar o desempenho na construção civil. Tá? Bom, já te falei que ele perde 44% do seu peso, 44% do seu peso quando calcinado. E depois de calcinado, né, o carbonato de cálcio, o calcário, mantém a sua forma sob a forma de fragmentos. Então, toda aquela massa que foi perdida como CO2 gera um material mais poroso. Tá? O ensaio de perda ao fogo para cal virgem é o material que nós mais utilizamos para determinar se essa cal hidratada, né, que foi produzida a partir da cal virgem, é de boa qualidade ou não. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque materiais de má qualidade, inputs de má qualidade, geram outputs de má qualidade. Se eu tenho uma cal de má qualidade, eu vou ter um revestimento de má qualidade. E onde é que a perda ao fogo ajuda nisso daqui? A gente leva lá no laboratório, de novo, as cales a temperaturas próximas a 900 graus. Se o cara economizou energia e calcinou essa cal a menos de 900 graus, provavelmente ele teve uma quantidade maior de uma coisa próxima de CaO e liberou menos CO2. Ok, isso pode ser até legal. Mas só que esse material aqui, oriundo de uma má calcinação, ele não desenvolve as propriedades que eu necessito desse material como material de construção civil, né? Então isso acaba prejudicando a qualidade do nosso material. Então a gente volta esse material lá para o laboratório, queima esse material, determina a perda ao fogo, e quanto mais CO2 for liberado nessa nova queima, nessa perda ao fogo, pior é a qualidade do nosso material. Ok? Beleza. E também a presença de vapor d'água pode ser determinada, né? Principalmente se eu tive uma formação prévia de CaOH2 nas cales virgens que vão dar origem a esse material hidratado. Joia. E o processo então de extinção, como é que ele acontece? A minha cal virgem, na presença de água, forma o meu CaOH2 e libera uma quantidade de calor muito grande. No passado, a gente usava, há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, a gente usava cal virgem para a produção de argamassas. Isso era um negócio muito interessante, porque a gente fazia uma mistura prévia da cal virgem com água e areia, e esse material ficava lá descansando. A gente falava assim, a argamassa está na caixa de extinção, ou seja, a água estava ali reagindo com aquele material, liberando calor, e todas as reações oriundas dessa liberação de calor, da hidratação da cal, da extinção da cal, estava acontecendo ali. Ainda não usei como material de construção civil, tá? Estava lá só em repouso. Uma vantagem muito grande é que se houvesse alguma matéria orgânica na areia, disponível na areia ou mesmo em algum outro lugar, essa matéria orgânica seria completamente calcinada, ou teria sua quantidade reduzida em função dessa extinção, né? A contrapartida, o problema desse negócio é que essa extinção elevava muito a temperatura e a gente tinha ali um problema de segurança no trabalho, né? Talvez até por isso que a extinção da cal passou a ser feita nas próprias usinas de produção de cal, como material de construção civil, já chegando para a gente como cal hidratada, né? Uma outra vantagem também é que quando eu extinguir esse material, a cal virgem aumenta de volume de 100%, ela dobra de volume. E a desvantagem é que libera, como eu te falei, uma quantidade de energia de 280 calorias por grama. Tá? As partículas, então, de hidróxido de cálcio e de magnésio, resultantes dessa
dessa desagregação, função da hidratação, elas são extremamente pequenas, né? São da ordem aí de 2 micras, e essa elevada superfície específica é muito boa para produzir uma melhor dispersão dos materiais na solução que eu tenho, e aí uma argamassa muito mais homogênea, muito mais útil, muito mais aplicável como material de construção civil, né? Somente as impurezas não se transformam em pó. E aí é o seguinte, essa cal virgem aqui, que não foi extinta direito, vai produzir uma cal comercial, uma cal de construção civil cheia de pedra, de calcário. Então, isso, você vai estar comprando uma massa, uma quantidade de quilos de cal que não tem cal, que tem calcário. E isso traz para você um monte de problema, né? Porque isso muda o comportamento reológico da sua argamassa, isso muda o desempenho da cal, enfim, a extinção desse material também é comprometida, então uma calcinação de má qualidade vai produzir para você uma cal de má qualidade, consequentemente, um produto acabado de má qualidade, né? Bom, nós já sabemos então que a cal é um material de construção civil bastante utilizado e que na extinção ocorre uma dissociação ou decomposição do calcário ou do carbonato de cálcio, né? Os carbonatos magnesianos, essa dissociação de solução só para gesso. Essa dissociação acontece a 400 graus mais ou menos, e nos carbonatos de cálcio, aqui o carbonato magnesiano a 400 graus, e no carbonato de cálcio isso acontece alguma coisa em torno de 900 graus, né? Isso significa dizer que a essa temperatura aqui eu libero CO2 das duas funções, a 400 graus para os magnesianos e 900 graus para os calcídicos. Esse material é extremamente fino, né? A área específica dele varia de 10 a 15 mil metros quadrados por quilo, e nós temos um diâmetro médio aí que varia de meia micra a 10 micras. Em relação à plasticidade, aqui agora nós já estamos falando desse material de construção civil, quanto maior a finura, mais plástica é a nossa argamassa, quanto maior a finura, mais tempo esse material passa sendo curtido, ou seja, mais tempo esse material passa à minha disposição. Em relação à retenção de água também, quanto maior a quantidade de retenção de água, maior a aderência. Isso é ótimo. Eu quero uma argamassa que tenha uma super aderência ao substrato, né? E que ainda seja capaz de me oferecer algumas outras propriedades que nós vamos falar logo ali na frente. E quero também que o material seja capaz de sustentar a areia em todo o perfil. Eu não quero uma argamassa que fique segregando, a areia fica indo lá para o fundo e eu tenho que ficar virando isso, e toda vez que eu for utilizar a argamassa eu tenho que revirar de novo, revirar, e aí eu posso inclusive ter tipos de argamassa diferentes, num tempo diferente, isso compromete a aplicação do meu material, compromete o desempenho do meu revestimento. Então, de verdade, eu quero uma argamassa de qualidade e que garanta a mesma trabalhabilidade, mesmo os traços sejam pobres em cal. Então, quanto mais fino, quanto maior a capacidade de retenção de água, maior a trabalhabilidade e maior a capacidade de sustentação da areia na minha argamassa. Bom, e os tipos de cálice que eu tenho, né? A cal virgem, eu estou te falando aqui só para você poder se situar, é uma cal que não tem mais disponível no mercado, e ela pode ser do tipo especial, do tipo comum ou do tipo em pedra. Eu podia inclusive moer isso lá no canteiro de obra. E a cal hidratada, né, que é a cal que nós utilizamos todo dia. Elas são do tipo CH1, CH2 e CH3. A CH1 é aquela cal do tipo especial. E por que do tipo especial? Porque ela tem mais que 90% de óxidos totais na base não volátil de CaO e MgO. Ela é mais pura, tá certo? Essas outras cálices aqui, elas têm teores menores desses óxidos totais. E o mais importante é que ela tem óxido de cálcio e magnésio não hidratados menor que 10%. Isso é um negócio extremamente importante para a gente quando a gente vai usar a cal hidratada na construção civil. Tá bom, e aí eu te falei lá na segunda etapa, depois que a cal está na parede, como argamassa, das reações químicas que acontecem na recarbonatação. Então, aquela minha cal hidratada, na presença do CO2 disponível na atmosfera, ela se transforma em CaCO3 e libera água sob a forma de vapor.
tá certo? Bom, na argamassa, a água dissolve ao mesmo tempo a cal e o CO2, beleza? E o CO2 dissolvido na água junto com a cal funciona como um catalisador das reações de endurecimento a partir da carbonatação, ok? Então é extremamente importante que a gente considere a água aqui, inclusive ou unicamente como um veículo para transportar o CO2 para a cal e promover essas reações, né? O endurecimento da cal é lento, ele acontece de fora para dentro, então eu posso ter uma casca, uma casca mais dura na superfície do meu revestimento, e esse endurecimento vai acontecendo de fora para dentro de forma gradual. Quanto maior a espessura dessa casca que vai endurecendo, mais lento é o processo. Por isso, os revestimentos em argamassa que levam cal demoram tanto tempo para secarem. E aqui a gente pode falar de secagem da argamassa sem nenhum problema, né? O melhor é produzir camadas de pequenas espessuras e os traços sempre não são muito ricos, né? 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5 ou mais. Quanto menos rico o traço que leva cal, melhor é o desempenho desse nosso revestimento, né? Menor a sua modularidade, maior é a capacidade que ele tem de compatibilizar aquelas reações ali de expansão e contração que acontecem nas alvenarias que estão expostas, por exemplo, a gradientes térmicos muito grandes, né? Calor durante o dia, muito calor durante o dia, muito frio durante a noite, principalmente em umidades muito úmidas. As cáries aéreas, então, elas são identificadas por um índice de hidraulicidade. Esse índice de hidraulicidade, ele se refere ao somatório dos óxidos presentes na cal, sílica, alumínio e ferro, em relação ao percentual de cal, de óxido de cálcio disponível. E esse índice de hidraulicidade, ele evidentemente tem que ser menor que 0,1. Né? E quão próximo disso e quão menor que isso, mais hidráulica mais aérea é a minha cal. Beleza? Ok. Essas minhas cálices ou essas minhas argamassas de cal, num traço específico de 1 para 3 em volume, e aí preste atenção, argamassas são produzidas em volume. Aos 28 dias, elas exibem uma competência mecânica entre 0,2 e 0,5 MPa para tração e entre 1 e 3 MPa para compressão. A resistência dessa argamassa pode ser aumentada quando eu adiciono cimento Portland. Quando eu adiciono cimento Portland nas minhas argamassas de cal, eu tenho o que nós chamamos de argamassas mistas. Então, argamassas mistas são aquelas argamassas de cimento e cal. Uma outra forma de reduzir o consumo de cal nas argamassas é produzindo argamassas de cal com cimento. E, usualmente, as que têm o melhor desempenho, as que têm a melhor aceitação, são aquelas que se utilizam de cimento e cal. Bom, então, para juntar aqui o nosso índice de hidraulicidade, eu quero chamar a sua atenção, vou começar aqui pela cal hidráulica, aquela que a gente conversou sobre ela lá no início da aula, né? E essa cal hidráulica é uma cal que a gente encontra muito frequentemente no sul do país. O índice de hidraulicidade dela pode chegar a 0,5, de 0,1 a 0,5. A nossa cal aérea, ela tem um índice de hidraulicidade que tem que ser menor que 0,1, né? E ela tem que ter disponível uma quantidade de cálcio, de óxido de cálcio, de 90%. Enquanto as cálices hidráulicas podem ter uma disponibilidade de óxido de cálcio que varia aí de 67% a 90%. Ainda falando em hidraulicidade, já vou te adiantando que o cimento Portland é um aglomerante hidráulico. Num cimento Portland, por exemplo, de pega lenta, o meu índice de hidraulicidade pode chegar a 50%. E num cimento Portland de pega rápida, a minha hidraulicidade pode chegar a 80%. Né? E uma disponibilidade de óxido de cálcio que varia aqui, ó, você pode dar uma olhada, de 55 para o cimento natural até 67 para o cimento Portland. Ou de 55 para o cimento Portland até 67
pro cimento Portland de pega lenta. Aqui pega rápida, aqui pega lenta. Tá? Essa hidraulicidade de 50% aqui para esses nossos cimentos de pega lenta está diretamente relacionado à disponibilidade de silicatos básicos que reagem com mais óxido de cálcio e não existindo, por exemplo, cal livre no cimento Portland. Tá? Então, a gente só tem cal livre nas calhes. Né? O teor de cal livre no cimento Portland é muito, muito, muito baixo. E para falar a verdade, tem que ser assim. Né? Algumas principais diferenças entre esses nossos aglomerantes. Né? A cal aérea, que é o que nós mais utilizamos, e o nosso cimento Portland. Basicamente, a hidraulicidade, isso aqui a gente observa isso de uma forma muito clara. A forma de endurecimento da cal aérea é com CO2 do ar, por isso ele é um aglomerante aéreo. A forma de endurecimento do cimento Portland é a partir da hidratação, por isso nós temos aqui um cimento Portland classificado como um material que nós chamamos de cimento hidráulico. E na fabricação, né? Aqui nas calhes nós temos cal livre e aqui no cimento Portland o processo visa combinar toda a cal livre para redução desse teor. Né? Nas calhes hidráulicas eu tenho uma pulverização do material durante a extinção e no cimento Portland eu preciso de algum tipo de moagem. Muito bom. A fabricação da cal aérea se dá, então, como nós já vimos, a partir do calcário, né, que é o carbonato de cálcio. Esse material tem um teor muito baixo de argila, o cozimento é feito ali em torno de 900 graus, e há uma dissociação do calcário, produzindo cal virgem e desprendendo uma quantidade muito grande de gás carbônico. A cal aérea é aplicada na construção civil de toda sorte, né, de toda forma. Como argamassa, como tinta, em tijolos, como estabilizador de solos, como aditivo para solos, para pavimentação. E no Brasil nós temos um consumo médio de 22 kg por metro quadrado de cal por área construída. Né? Basicamente essas são as aplicações que nós temos para cal aérea na construção civil e de uma forma muito resumida e de aplicação direta. No estado fresco, a cal propicia um aumento da plasticidade das argamassas, permitem uma maior trabalhabilidade e, consequentemente, uma maior produtividade na execução de revestimentos. Isso é muito importante e muito interessante para a gente na construção civil. Uma outra característica muito importante é a retenção de água. A retenção de água é extremamente importante, principalmente em relação ao desempenho da argamassa. Relativamente à base do sistema, relativamente ao sistema base substrato, né, ou substrato revestimento, onde nós temos a retenção de água como fator importante quando eu aplico a argamassa sobre o substrato. Se a cal não for capaz de reter a água, toda aquela água que está disponível ali na argamassa, e aí agora nós estamos falando de uma argamassa mista, né, ela vai migrar diretamente para o substrato e vai faltar água para hidratar o cimento, então eu vou ter uma perda de desempenho da minha argamassa. Né? Uma outra propriedade muito interessante no estado endurecido é a absorção de deformação, como eu já te disse ali atrás. O baixo modo de elasticidade que a cal provoca ou induz nas argamassas faz com que ela tenha capacidade de acompanhar as movimentações da estrutura ao longo do ciclo de um dia em função dos gradientes térmicos, né, que são ali impostos à estrutura. Isso cria evidentemente uma redução da retração, isso é extremamente importante, porque eu tenho uma menor variação dimensional dessa minha argamassa, e a ideia é que não se formem fissuras, né, ou aquelas trincas todas na forma de mapa, que a gente vê em algumas argamassas muito ricas em cimento e sem cal, ou algumas outras com uma quantidade fina, uma relação desarmoniosa, né, de finos e de aglomerantes. A argamassa carbonata lentamente ao longo do tempo. Essa carbonatação lenta favorece inclusive o tamponamento de eventuais fissuras que possam aparecer ali nas minhas argamassas e isso cria uma maior estabilidade, um produto final acabado de melhor qualidade. Bom, o que nós tínhamos para conversar sobre aglomerantes era exatamente isso daqui.
No nosso próximo encontro, nós então trataremos de cimento Portland, especificamente como o último aglomerante que nós vamos estudar nessa disciplina. Lembrando que os aglomerantes termoplásticos você vai estudar lá nas disciplinas de pavimentação asfáltica, de transporte, de coisas mais relacionadas a essa área. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.